Essa é a primeira vez que eu venho a Hanoi e eu não sei dizer o porquê disso. Eu acho que é porque eu tinha uma quase certeza que eu iria gostar dessa cidade, então eu não precisava ter pressa, ansiedade ou deslumbre empolgado. Aquele tipo de simpatia e amizade que não demanda um excessivo debruçamento analítico e malabarismo argumentativo para justificar os porquês da simpatia. Faz tempo que eu sou fã de Hanoi e do Vietnã. Mas precisamente muito antes de eu ser fã de qualquer outro país asiático. Muito dessa minha infanto-juvenil admiração pelos vietnamitas vem obviamente do fato deles terem vencido materialmente e moralmente a guerra contra os Estados Unidos, coisa que eu aprendi assistindo esses filmes americanos de terceira categoria que ficavam passando na televisão aberta brasileira. E apesar desses filmes tentarem colocar os Vietcongs e os vietnamitas como os vilões, eu sempre vi eles como os verdadeiros heróis, muito devido à figura da mulher camponesa vietnamita segurando um rifle e batendo de frente com um bando de macho americano. Eu vi a minha mãe nelas, e hoje eu vejo minha esposa nelas. E à medida que eu fui crescendo e fatalmente, exponencialmente aprofundando meus estudos sobre o povo vietnamita e a relação deles com o resto do mundo, e com seus antigos colonizadores como a França, e muito particularmente a relação extremamente antagonista e complexa com a China, maior se forjou a minha simpatia. Ainda mais após descobrir a história de figuras femininas tão emblemáticas na construção da identidade vietnamita como as notórias as irmãs Trung, ou em vietnamita Hai Ba Chang, que para os locais sintetizam a natureza indomável e inconformista desse povo que nunca permitiu ser colonizado. A rebelião conduzida pelas irmãs Trong, por mais que tenha vivido por um pequeno espaço de tempo, e no fim, suas cabeças decapitadas e enviadas para Loyang, a antiga capital dos seus colonizadores, o Império Han, no ano de 43 do calendário cristão, as irmãs Trung estabeleceram uma linha histórica de figuras femininas que nunca deixou de exercer seus valores matriarcais perante o sistema patriárquico de seus colonizadores. E até o presente ano de 2025, quando eu gravo esse diário, os vietnamitas celebram o aniversário da rebelião das irmãs em um feriado nacional no início de cada ano lunar. São inúmeros os exemplos de mulheres vietnamitas que marcaram a história bélica de resistência e independência do país. E como esse diário é sobre Hanoi, eu não poderia deixar de mencionar a figura feminina vietnamita mais emblemática do último século, Chen Thanh No, também conhecida como Phu Han, mas mundialmente conhecida pelo seu apelido Hanoi Hana. Hanoi Hana foi uma radiojornalista da Rádio Hanoi, que ficou notoriamente conhecida pelas suas transmissões diárias no fronte de batalha contra os americanos, onde ela transmitia em inglês mensagens do exército do povo vietnamita não para encorajar e motivar os soldados vietcongs, mas sim para convencer e trazer a razão aos soldados americanos, em especial as infantarias de chão, ou seja, os bucha de canhão, que são enviados para missões muitas vezes suicidas, sem preparo, sem equipamento e sem propósito. Compostas majoritariamente de homens pobres, sem estrutura, sem acesso e sem dignidade em seus países de origem, sustentados apenas por pagamentos pífios e promessas vazias de recompensas futuras, na terminologia militar estadunidense, os buchas de canhão, ou os Boot Soldiers, são oficialmente denominados como JI, sigla abreviativa para os acrônimos Government Issue General Infantry, General Issue Group Infantry, or Gunnery Instructor, mas também popularmente conhecidos como J.I. Joe, ou numa tradução livre, o Zé Bucha de Canhão. O objetivo do exército do povo vietnamita, através da voz suave, gentil, porém firme e contundente da Hanoi Hana, não era ameaçar os J.I. Joe dos Estados Unidos, que geralmente compõem a sua maioria de um exército, mas sim de convencê-los a desertar, abandonar essa batalha sem sentido, usando lógica, coerência argumentativa e apelos emocionais com músicas melosas e saudosas americanos em plano de fundo. Nas minhas transmissões prediletas, encontradas no YouTube, Hanoi Hana fala: Como vai você, J.I. Joe? Me parece que a maioria de vocês está mal informada sobre o desenrolar da guerra, sem uma explicação correta para sua presença aqui. Nada é mais confuso do que ser ordenado a entrar numa guerra para morrer. J.I., o seu governo lhe abandonou. Eles mandaram você aqui para morrer, J.I. Não confie neles, J.I. Deserte
É sempre uma ótima ideia abandonar um barco que está afundando. Eles mentiram para você, J.I. Você sabe que não pode vencer essa guerra. Os seus líderes ricos ficam mais ricos enquanto você está aqui morrendo na vala, J.I. Só depois que você morrer, você vai ganhar a sua medalha, J.I. Você será deixado para trás, pobre soldado. Os imperialistas te empurraram para uma guerra aqui. Eles não dão a mínima para você. Eles bombardeiam seus próprios soldados. Você não está salvo aqui. O céu é um lugar perigoso, J.I. Hoje à noite, eles vão napalmizar você. Os pilotos não se importam com você aqui embaixo, J.I. Joe. Olhe à sua volta. Esse lugar não é a sua casa. Esse será o último lugar que você verá antes da sua morte, J.I. Abandone essa guerra, J.I. Deserte, J.I. Joe. Hanoi Hannah se tornou uma verdadeira celebridade nos campos de batalha e se tornou uma lenda entre os J.I.s, que ouviam suas transmissões todos os dias para se sentirem acompanhados e confortados por alguém que os entendia, desmoralizando o seu ímpeto de lutar uma guerra sem sentido. Não encontrei o número estimado de quantos soldados desertaram da guerra, mas lembro de um soldado veterano de guerra estadunidense que eu conheci na cidade de Van Vien, no Laos, em 2013, quando eu passei alguns dias hospedado em sua pousada. O homem tinha cerca de 74 anos, casado há mais de 30 anos com uma lausiana, que também estava na casa dos 70. Me contou que ele e vários outros soldados desertaram para o Laos e em Van Vien, muitos ex-soldados se juntaram para formar uma comunidade hippie ali. Notando meu interesse pela história da guerra, ele me disse para pesquisar sobre a Hanoi Hannah. Naquela época da minha vida, eu não tinha muita consciência de classe e conhecimento histórico suficiente para aprofundar a conversa. Uma pena. Talvez eu volte lá para conversar com ele de novo algum dia. Bem, voltando a Hanoi, a cidade. É muito evidente que ninguém se mete besta aqui, em especial os chineses. Nem 1000 anos de colonização chinesa foram capazes de cinizar os vietnamitas. Sim, é evidente que a cultura chinesa é muito presente e exerce uma influência considerável na cultura vietnamita. Porém, o principal trunfo dos vietnamitas foi nunca deixar que sua língua e seus costumes fossem apagados pelos chineses. Mas será que não? Afinal, para os chineses, os vietnamitas são considerados uma das suas minorias étnicas, e boa parte das minorias étnicas do sul da China são as mesmas minorias étnicas do norte do Vietnã. Assim que saio do táxi, que partiu do aeroporto de Hanoi até a casa de show que nós tocamos, a Hanoi Rock City, ando por alguns metros pelo bairro do Lago Oeste da cidade e tenho uma quase certeza que estou na província de Guangxi, no extremo sul da China. A vegetação, a arquitetura, o intenso tráfego de motos, a postura e a vestimenta das pessoas são um flagrante das profundas marcas que a cultura chinesa exerce nos vietnamitas. Mas não seja tolo você de falar isso para eles, especialmente aqui em Hanoi, centro nervoso da identidade nacional. Aqui, qualquer mínima palavra mal colocada pode desencadear uma postura de ataque por parte dos locais. Lembro que todo o impacto do soft power brasileiro que me acompanha foi prontamente colocado em xeque devido à minha presença numa banda chinesa. Eu não fui ofendido, mas para quem sabia que eu morava na China e além que eu trabalhava junto com os chineses, houve uma sensível desconfiança no tratar. Então, minhas interações com os locais fora do âmbito de show, eu optei por ser apenas um artista brasileiro que estava visitando a cidade e fim, nada além disso. Pois no mesmo momento que os locais ouvem alguém falar sobre a China, eles irão sempre te lembrar que eles não são chineses e que ninguém vai tirar esse otário, especialmente os chineses. Ao longo da sua história milenar, Hanoi já possui diversos nomes, muitos deles fazendo referência a dragões, ou Long em chinês, devido à sua localização geográfica privilegiada entre o Rio Vermelho e o seu maior tributário, o Rio Negro, que nascem na província de Yunnan, na China. Long, dragão, pois na cultura milenar chinesa, rios são comumente referidos romantizadamente como dragões. Sendo o atual nome de Hanoi
uma vietnamização da palavra chinesa Hanoi, que significa dentre rios ou entre rios. Sendo assim, Hanoi é úmida e molhada, malemolente, poética, artística, possui uma atmosfera onírica no ar. Ou será que sou eu mesmo? Mistério. Uma atmosfera bem contrastante contra a sua contrapontuadora e antagonista nacional, a antiga Saigon, hoje formalmente conhecida como Ho Chi Minh, aliás, o grande camarada líder da Revolução Vermelha, que em sua juventude teve uma breve passagem como estivador no porto da cidade do Rio de Janeiro. Pasmem! E pesquisem também. Uma história muito interessante. A discrepância atmosférica entre as duas cidades é tamanha que após 2 dias em Hanoi, quando chegamos em Saigon, Ho Chi Minh, eu perdi totalmente o ímpeto de filmar. Uma enorme influência estadunidense e europeia se impôs na música que as pessoas ouviam, nas roupas que elas vestiam, no cardápio dos restaurantes, e uma grande presença de uma comunidade estrangeira deixou tudo globalizado e neoliberal demais para o meu gosto. Talvez tenha sido o bairro onde eu tenha ficado e tocado com a banda, ou talvez seja assim mesmo. Não sei, pois não tive vontade de saber. Voltando a Hanoi, eu não tenho muito mais o que falar. Apenas que eu quero voltar muitas vezes para esse lugar antes de eu morrer.